Olá, o meu nome é Fabiano Moraes e é uma satisfação estar aqui novamente junto ao curso de Pedagogia, Licenciatura em Pedagogia EAD, dessa vez com um minicurso. É um minicurso com uma atividade complementar intitulado Literatura Infantil e Tradição Oral na Escola. Certo? A nossa parte 1, vamos dizer assim, esse nosso primeiro encontro, que teremos agora, trata justamente da literatura infantil e outros gêneros textuais na sala de aula, ou literatura infantil e outros gêneros do discurso na sala de aula. Então vamos dar início a esse nosso trabalho. Bom, vamos começar falando de gênero do discurso, sendo que nesse nosso primeiro momento nós trabalharemos com base na presença dos gêneros do discurso na literatura infantil, certo? A nossa parte 2, ou o nosso próximo encontro, vamos chamar assim, né, nós trataremos da tradição oral, e aí vamos falar de vários gêneros da tradição oral. Mas trazendo à tona os gêneros do discurso, já que vamos falar da presença desses gêneros do discurso na literatura infantil, né, é importante conceituarmos gênero do discurso e lembrarmos, inclusive, da nossa disciplina de linguagem, né, onde tivemos esses conceitos, lembrarmos que para Bakhtin, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua, ou campo de atividade humana, elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, que são chamados de gêneros do discurso. Então, os gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis de enunciados, ou formas relativamente estáveis de enunciados, e que essa relativa estabilidade vai fazer com que haja determinadas regularidades na elaboração de um enunciado dentro de um determinado gênero do discurso. Por exemplo, quando eu quero escrever uma receita culinária, que é um gênero do discurso, essa receita culinária ela é feita a partir de uma determinada regularidade do que vem a ser uma receita culinária. Nós temos os ingredientes, temos o modo de fazer e, em alguns casos, o rendimento, né? Quantas porções, né, vai render aquela receita. Enfim, se existe essa forma que é relativamente estável, né, desse gênero do discurso, receita culinária, bom, se eu faço uma receita culinária de um modo um tanto distante desse, ele pode vir a não ser reconhecido como uma receita culinária, certo? Então, essa compreensão dos gêneros do discurso, é claro, né? Os gêneros do discurso, eles se efetivam, eles se consolidam justamente na interação humana, na interação social, né? E esses gêneros do discurso, eles são esses tipos relativamente estáveis de enunciados, ou formas relativamente estáveis de enunciados. E, é claro, eles dizem respeito a determinados campos da atividade humana, né? Alguns autores, por exemplo, vão apontar para campos da atividade humana do lazer, né, contendo uma série de gêneros do discurso, né? Campos de atividade humana interpessoal, por exemplo, as cartas, os diários, né? Campos de atividade jurídica, né? Os processos, enfim, os pareceres, né? Os julgamentos e uma série de outras, né? Uma série de outros gêneros do discurso concernentes a esse campo de atividade. No campo da atividade escolar nós temos avaliação, nós temos os relatórios, né? Enfim, nós temos uma série de gêneros, a própria aula expositiva, né? Então nós temos uma série de gêneros do discurso concernentes a determinados campos de atividade humana, ou campos de utilização da língua, certo? E, é claro, vão extrapolar esses campos, né? As tirinhas, por exemplo, elas podem estar dentro de um campo jornalístico, mas, ao mesmo tempo, dentro do campo da atividade do lazer, né? Então, quando nós pensamos nesses termos, nós vamos entender que é somente por meio do gênero do discurso que nós falamos, ou escrevemos, no caso que nós, né, interagimos. Portanto, todos os nossos enunciados vinculam-se a essas formas relativamente estáveis e típicas de construção do todo, que são os gêneros do discurso, certo? Bom, exemplos de gênero do discurso, nós temos aí charge, canção, poema, tirinha,
diário, conto. Opa, tirinha, apareceu de novo. Bom, eu acabei de dar o exemplo, ela em 2 campos de atuação diferentes, deve ter sido por isso. A prova, o boletim, nota fiscal, entrevista, aula, conversação, debate, discussão, seminário, procuração, né? Aí nós podemos encontrar, por exemplo, dentre os gêneros do discurso que se estabelecem também no campo da educação, o seminário, o debate, que extrapola também, está em vários outros campos, né? Jornalístico, por exemplo. A aula, né? A aula expositiva, né? A prova, certo? Então, nós temos esses gêneros que são inúmeros, né? Podem surgir, a cada momento surgem novos gêneros, né? Um tweet, por exemplo, atualmente é um gênero mais recente, enquanto o telegrama se extingue aos poucos, né? Como um gênero que já esteve muito em evidência em determinada época. Então, os gêneros, eles se estabelecem, é claro, por necessidades de interação social. Isso é importante que a gente tenha em mente, né? Porque os gêneros vão estar presentes em sala de aula, é importante, né? Que eles estejam presentes, respeitando-se o seu uso social, para não corrermos o risco de escolarizar o gênero textual e quase que retirando este gênero para um uso dentro da escola, né? E ao mesmo tempo desvinculado dos seus usos sociais. É importante tomarmos esse cuidado de mantermos esse vínculo do gênero com o seu uso social, né? Que ele existe nesse contexto. E ao mesmo tempo estarão presentes na literatura, né? Estão presentes na literatura. É claro, vamos tomar hoje alguns exemplos aqui, não para limitar esses exemplos como propostas únicas de atividade, mas como exemplos para que aqueles que de fato trabalham em sala de aula, estão em sala de aula e buscam em vários textos literários, encontram em vários textos literários, né? Os gêneros do discurso, tem algumas ideias para elaborar propostas de trabalho ainda mais interessantes do que essas que vão ser apresentadas aqui. Então vamos adiante, pensando justamente nos gêneros do discurso no ensino, né? Bom, Roxane Rojo vai nos dizer, né, que tomar os gêneros do discurso, não só textos ou tipos de texto, né? Não é só pegar os textos, né, unidade, né, essa unidade tão importante, né, da língua, não só os tipos de texto, narrativo, expositivo, descritivo, não, mas apanhar os gêneros do discurso como objeto de ensino, considerando e respeitando seu uso social, é importante para que os sujeitos usem a linguagem envolvendo tanto as capacidades linguísticas ou linguísticas discursivas, como as capacidades propriamente discursivas, relacionadas à apreciação valorativa da situação comunicativa ou contexto, não é? Como também capacidade de ação em contexto, certo? Claro, desde que não se escolarize os gêneros textuais, né, é importante que se olhe para esses gêneros dentro da escola ou no âmbito do ensino, né, da ensino-aprendizagem, em seu uso social, né? Eu costumo aqui trazer um exemplo muito comum, é quando eu sugiro aos alunos que elaborem uma carta, certo? E essa carta é para alguém que existe, de fato, né? E essa carta não é enviada para essa pessoa, ela é lida pelo professor. Então eu me pergunto, qual o sentido de elaborar uma carta para um determinado artista se essa carta vai ser encaminhada para o professor, né? Qual o sentido de se elaborar um texto jornalístico para um determinado jornal que a turma vai elaborar e preparar, se esse jornal não é divulgado, certo? Então, hoje nós temos a internet como uma ferramenta maravilhosa justamente para isso, né? É possível, de fato, é claro. O interlocutor pode ou não escolher, inclusive, vai ter essa liberdade de receber minha carta e ler. Se é alguém que recebe muitas cartas, alguém que é muito famoso. Mas se eu mando para ele, eu mando para ele, eu escrevo para ele, né? Isso pode ser enviado por exemplo, pela internet, se a proposta vem a ser essa, porque aí você usa de fato, no caso não seria carta, seria um e-mail, né? Mas você usa de fato aquele gênero textual no seu uso social, né? É claro, você pode criar uma carta ficcional, o que eu escreveria para
para, enfim, um político, para, enfim, alguém muito importante, para um grande cientista, né? Mas se eu, de fato, quero trabalhar com o gênero carta, o gênero carta ele existe no âmbito da sociedade. Então, uma carta ela é escrita, tem um remetente, tem um destinatário, né? Ela é enviada, inclusive por uma instituição, que são os Correios, né? Então, considerar isso tudo é importante, para que, por exemplo, quando eu venha elaborar com os alunos um jornal, esse jornal de fato exista. Seja um jornal, eu estude jornais, pense nos jornais. Se eu faço um jornal mural, que era muito comum, né? Agora eu posso fazer, por exemplo, por meio de um blog, um jornal da turma, né? Ou um jornal até impresso, que circule pela escola. Vamos elaborar um cartaz, que esse cartaz tenha, de fato, um uso social, que ele esteja vinculado, por exemplo, à festa junina da escola, a uma campanha que seja feita, né? E que exista de fato, né? Então, você passa a ter o cartaz em sua finalidade, em seu uso social, certo? E aí sim, nós estaremos atentos aos aspectos não apenas linguísticos daquele gênero textual, mas aos aspectos discursivos, né? E inerentes àquele gênero do discurso, certo? Então, nas práticas de leitura com gêneros de circulação social concreta, eu tomo um folder existente, por exemplo, um outdoor. Claro, posso apresentar um outdoor num data show, mas um outdoor, ele fica do lado de fora da porta, vamos dizer assim, vamos traduzir assim, de uma maneira bem, né, literal. Ele está nas ruas, então por que não observar como ele é visto, de onde ele é visto, por quem ele é visto? Claro, poderíamos analisar linguisticamente vários outdoors dentro da sala de aula, mas o outdoor ele existe do lado de fora, a não ser que se deu uma sorte ou um azar enorme de ter um outdoor que seja visível da janela da escola, por exemplo, né? Mas, em princípio, ele existe do lado de fora. Então, considerar os gêneros de circulação social concreta em seu uso social, certo? Nessas práticas, né, os alunos, de fato, terão interesse e prazer e vão compreender a utilidade da escrita e de sua circulação social, de suas finalidades e formas. Certo? É importante trabalhar leitura, escuta e a produção escrita e oral de distintos gêneros textuais. Aí já Inga Doricó e Vânia Maria Elias que vão dizer, né? Para o desenvolvimento do que elas vão chamar de competência metagenérica, né? Então, a leitura e a escuta e, ao mesmo tempo, a escrita e a oralidade, né? Porque os gêneros não são só escritos. Quando falamos de gênero, aí que o gênero textual, as autoras chamam gêneros do discurso de gêneros textuais, né? Podemos encontrar a diferença também na perspectiva dessas autoras com relação à anterior, mas, enfim, nós também podemos tomar alguns elementos das autoras, que eu considero fundamentais, né? Para que possamos chamar a atenção para a importância de que o aluno tenha contato, de fato, com vários gêneros textuais, tanto na leitura e na escuta, como foi dito, né? Por exemplo, no caso dos gêneros, né, que são manifestados na oralidade, na modalidade oral, quanto na produção escrita, produção de enunciados, a produção de material nesses gêneros textuais, no caso, e, ao mesmo tempo, a fala, a expressão de determinados gêneros orais, né? A participação do aluno numa entrevista, num debate, certo? A apresentação de um seminário, são alguns exemplos, né? Teríamos vários outros, claro, com relação à própria oralidade. Assistir, por exemplo, a um vídeo, né, que traga uma determinada entrevista, certo? Ou a observar determinados gêneros que se manifestam na modalidade oral, né? Produzi-los também, como foi dito, né? Produzi-los também na escrita e recebê-los por meio da leitura. Vai promover, segundo essas autoras, o desenvolvimento dessa competência metagenérica, conhecer uma quantidade maior de gêneros, né? Possibilitando aos alunos interagir convenientemente nas diversas práticas sociais, produzindo e compreendendo gêneros textuais na modalidade escrita e na modalidade oral, certo? Bom, o texto literário
texto literário. Vamos para a literatura porque vamos encontrar gêneros do discurso. Vou optar por esse termo, né? Gêneros do discurso no texto literário. Mas o que vem a ser esse texto literário, né? O que é literatura? O que a distingue de outras manifestações de nossa língua, né? Bom, a literatura, stricto sensu, né? Vamos dizer assim. A literatura, efetivamente, ela diz respeito, ou ela, né, é um termo, né, que se usa para dar nome às produções que possuem propriedades específicas. E que propriedades específicas são essas? Quando nós olhamos para os PCNs, por exemplo, nós temos lá um capítulo, acho uma seção, não sei, a especificidade do texto literário, quase um trava-língua. A especificidade do texto literário. Então, a literatura, o que é essa propriedade específica dela, né? A ponto de ser considerado texto literário um texto específico, que possui especificidades, né? Então, essas propriedades específicas da literatura, dessas produções, né, se resumem numa elaboração especial da linguagem e uma constituição de universos ficcionais ou imaginários, certo? Uma elaboração especial da linguagem, o uso específico da linguagem, né, e é uma constituição de universos ficcionais ou imaginários, né? Domício Proença Filho vai nos dizer ainda que o texto não literário, por exemplo, um texto, um manual de instruções, um gênero do discurso, manual de instruções. Eu apanho o manual de instruções e eu leio esse manual de instruções para aprender a utilizar o meu notebook. Ele é um texto transparente, ele precisa dizer claramente aquilo a que veio, né? Uma lei, né, também. Então, ele indica justamente, aperte esse botão, não desligue sem antes, blá, 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 né? Então, ao mesmo tempo, geralmente, né, esse texto não literário, ele vai objetivar a informação e a ação, certo? Uma placa informativa. A placa informativa, ela precisa me dizer especificamente o que é aquilo, ou para onde eu devo seguir, enfim, né? Passar as informações sobre onde eu estou, né? Uma placa de rua, não sei. Por outro lado, o texto literário, ele serve à criação artística, tendo por característica a marca da opacidade, ele é opaco, certo? Eu trago aqui uma metáfora, né? Se eu olho para um vidro translúcido, né? Um vidro translúcido, uma janela que esteja bem limpa, eu olho para fora e vejo, transparente, eu vejo muito bem o que está do lado de fora, por exemplo, da sala. Mas se eu coloco aqueles tijolinhos de vidro que se coloca geralmente em paredes de banheiro, que é para você não ver exatamente, você sabe que tem algo se movendo ali, mas você não consegue ver muito bem a forma, como é, e o objetivo é justamente esse, aqueles vidros canelados ou que possuem alguns efeitos que dificultam, né, são opacos, né? Eles dificultam essa visualização, no caso do vidro, né? A literatura, por sua vez, a sua opacidade, ela vai apontar para algo que foi superado, né? Que bom, né? Do nosso ensino tradicional de língua portuguesa e de literatura, né? Estava presente também nas práticas de leitura na educação infantil, né? Em aulas de português, por exemplo, né? Que era aquela tradicional interpretação única, o que o autor quis dizer, não, né? Nós temos a linguagem como uma interação, então a literatura, sobretudo, né, com a marca da opacidade, ela traz essas possibilidades de leitura, certo? Essas possibilidades, né, diria assim, no plural, né, de
a possibilidade de diversas leituras, talvez fosse até mais interessante dizer assim. Bom, e a literariedade é justamente aquilo que estará presente, segundo Jacobson, nesses textos na literatura, né, que é essa característica, esse aspecto, né, que é a literariedade, que é o modo especial da linguagem se dar, né, estar, né, nas produções literárias, ou seja, é um desvio em relação às ocorrências ordinárias da linguagem. É um desvio com relação ao texto não literário, certo? Então, para que a gente entenda o porquê do texto literário ele ser visto como um texto específico, certo? E é claro, existem vários elementos, né, que estão vinculados a essa... várias formas de uso da linguagem que vão se dar, né? E nós, conhecendo, por exemplo, as obras literárias, nós teremos oportunidade de conhecer alguns desses usos feitos por alguns autores, né? Na literatura infantil, especificamente, eu e o professor Fábio Cardoso dos Santos, né, coautor do livro Alfabetizar Letrando com a Literatura Infantil, da editora Cortez. Nós publicamos esse livro em 2013, e ele é tomado principalmente ele, né, para esse nosso encontro, né? Então, nós consideramos que na literatura infantil em específico, considerando alguns elementos próprios da infância, né, próprios do ser humano, né, partindo, por exemplo, de Edgar Morin, que ele diz: o homem não é apenas homo faber, aquele ser que fabrica os objetos, os instrumentos, mas ele é também homo ludens, é um ser brincante, né? O homem não é apenas homo econômicos, aquele ser vinculado aos processos, a esse modo de fazer econômico também, né? Mas ele é também homo mitológicos, né? Ele também é um homem que sonha, ele também é um ser que sonha, um ser onírico, vamos dizer assim, né? E analisando algumas obras literárias, a parte das obras literárias destinadas à infância, nós sabemos também que esse onírico, né, esse faz de conta, ele se faz presente na infância de uma maneira tão mais intensa, né, quando nós, de certa forma, aos poucos vamos apaziguando, vamos dizer assim, né, engessando essa nossa característica, né, que para Edgar Morin, nós somos homo ludens, brincantes, e nós somos homo mitológicos também, somos esse homem faz de conta, esse homem sonho, onírico, né? Mas a criança, nós sabemos que por meio do faz de conta e das brincadeiras ela existe, né? Nós percebemos que nas obras da literatura infantil essa literariedade ela se expressa por meio desse lúdico, né? Por meio desse onírico, né? Esse mundo bem faz de conta e bem de brincadeira, né? Quantas vezes eu li um texto, por exemplo, da grande amiga, contadora de histórias, escritora, que é a Lenice Gomes, e o aspecto lúdico dos textos da Lenice Gomes assim, é impressionante. E, de fato, quando eu leio em sala de aula, as crianças elas mergulham, elas encontram ali uma diferença do que a Lenice, por exemplo, produz, né, de uma maneira lúdica, e dos textos, vamos dizer assim, ordinários, com que a criança se depara o tempo todo, né? Então, é uma característica da nossa concepção. Essas são características. O lúdico e o onírico são características específicas do texto literário, no caso da literatura infantil, né? Bom, passando adiante, a leitura literária. Para Graça Paulino, né? Graça Paulino vai nos dizer que um cidadão literariamente letrado seria aquele que cultivasse e assumisse como parte da sua vida a leitura dos textos literários, né? Preservando seu caráter estético, aceitando o pacto ficcional, né? Mergulhando, diria assim, vou falar assim, mas aceitando essa ficção, né? Que é proposta, né? E ao mesmo tempo resgatando objetivos culturais em sentido mais amplo e não objetivos funcionais ou imediatos para o seu ato de ler. Certo? A leitura em seus objetivos culturais, em seu sentido mais amplo, certo?
Segundo Graça Paulino ainda, na leitura literária, para além de se levar em conta as habilidades cognitivas, comunicativas, interacionais, afetivas, estéticas e as competências sociais, deve-se considerar ainda o aspecto híbrido e complexo dos processos históricos sociais que a literatura se enredam, certo? Então, além dessas habilidades cognitivas, comunicativas, interacionais, afetivas, estéticas, temos ainda os aspectos, os processos históricos sociais, esse aspecto híbrido e complexo, né, que se faz presente ou que se enreda na literatura e na literatura. Também deve-se atentar, né, segundo destacam Edmir Perrotti e Ciana Learridios, também estarmos atentos para a leitura literária como ato cultural, político e democrático, certo? Bom, o texto literário, ele deflagra uma condição de criador no leitor. Isso quem nos diz são Eliana Yunis e Glória Pondé, né? Nos dizem isso, né? O texto literário, se ele deflagra essa condição de criador, justamente por ser uma interação, o processo de leitura, né? Então, o leitor é também quem cria, é também quem está nesse processo, né, criacional, certo? E, ao mesmo tempo, o texto literário convida o leitor a expressar-se como sujeito histórico e potencialmente insubmisso às manipulações que diluem o gosto, a escolha e o prazer. Precisamos nos lembrar, por exemplo, a partir de Michel de Certeau, né, que as pessoas não são idiotas, não são tão idiotas quanto queremos acreditar que elas sejam, né, ou como nos levam a acreditar que elas sejam. Elas fazem escolhas e, ao mesmo tempo, esse convite é necessário que se faça. Para que essa expressão como sujeito histórico ela se dê, é importante que esse leitor, ele de fato seja estimulado a expressar-se como sujeito histórico e, ao mesmo tempo, insubmisso a essas manipulações que vão diluir o gosto, a escolha e o prazer e que de fato estão presentes. Então, é claro, a leitura literária ela também está vinculada a uma pesquisa do que vem a ser essa literatura, a um conhecimento do que é a literatura, do que é um texto literário, do que é a literatura infantil, até para separarmos o joio do trigo. Há algumas coisas aí, vou dizer coisas mesmo, que são chamadas de literatura, né? E que passam a largo, né? Ou que estão distantes, né? do que de fato, né? nós entendemos e podemos entender, conceber como literatura infantil, principalmente, como estamos falando aqui, né? Inclusive, né? A literatura, permitindo extrapolar os limites de leitura para a leitura de invenção expressiva, proporciona o desvelamento do mundo, tira esse véu do mundo, a revelação do próprio sujeito e garante o prazer de ler, certo? Também Yunis e Pondé. Para Nelly Novaes Coelho, para além do prazer e emoção estéticos, a literatura contemporânea visa alertar e transformar a consciência crítica de seu leitor receptor. Então, a própria leitura demanda uma consciência crítica, mas a leitura da literatura demanda uma consciência crítica de fato, mas ao mesmo tempo ela também vai contribuir com essa consciência crítica, certo? Então é um ciclo fascinante, né? Quando você aprende a ler, ou aprende, vamos dizer assim, quando você pratica a leitura literária e busca conhecer mais e mais, você ao mesmo tempo aumenta inclusive aumenta a sua crítica a esse próprio esse próprio gênero, né? Esse próprio tipo de texto. Vou falar tipo não, porque já vira tipo textual, né? Estamos em uma aula, né? Mas essa forma, né, literária, né? Então, quanto mais conhecemos, mais transitamos por ela. Então, ler é um ótimo caminho. Ler também críticas, ler também livros sobre literatura infantil. Temos aí uma série de trabalhos maravilhosos para conhecer cada vez mais a literatura infantil, já que estamos falando da literatura infantil e a literatura no todo. Bom, a literatura ela dialoga com outros gêneros textuais, né? Então,
vamos falar, né, de letramento ou dessas práticas de leitura, desenvolvimento de práticas de leitura, né, aprender a ler a literatura, né. O letramento com gêneros do discurso, quando presentes nas obras literárias, favorece capacidades interpretativas inerentes ao letramento literário, certo? Que Hildo Cosson e Graça Paulino vão defender o letramento literário, né? Essa leitura literária, né, sendo desenvolvida, né, essa prática da leitura literária. Mas nós encontramos também gêneros textuais ou gêneros do discurso, né, que esses gêneros vão estar dentro, por exemplo, de um livro, certo? Bakhtin nos chama atenção para Rabelais quando no determinado gênero do discurso está presente na literatura de Rabelais, né? Então, como é que se dá essa presença desse gênero, já que ele não está especificamente no uso social? Eu falei da importância de trabalhar os gêneros do discurso, ou gêneros textuais, no âmbito do seu uso social. Mas, nesse caso, eles estão dentro da literatura, certo? Eles estão na literatura. Então, esses gêneros eles são concernentes não à realidade imediata ou ao seu uso social, mas ao plano ficcional, certo? Por exemplo, uma conversação. Uma criança ela elabora uma série de conversações em sala de aula, no recreio, né? Essas conversações elas podem ser vistas como um gênero textual, certo? Como podemos chamar também, né? Como um gênero textual. Mas essa conversação pode estar dentro de um livro. Olha, então já não é em seu uso social que a conversação é vista pelo aluno, ela é vista no plano ficcional, uma conversa de um personagem com outro, certo? Bom, Léary-Diels vai nos dizer que a literatura é uma metáfora social. Ou seja, podemos entender, podemos inclusive estar atentos para isso, que se a literatura é uma metáfora social, a partir da leitura literária é possível compreender, conhecer, ler o mundo, a sociedade e a vida. Então, se a partir da leitura literária eu compreendo melhor, conheço melhor, leio o mundo, leio a sociedade, leio a vida, eu vou encontrar nessa literatura uma série de gêneros textuais com os quais talvez eu nunca tenha tido contato. Enquanto pela primeira vez com esses gêneros, começo a ter contato com eles, inclusive em seu uso, no caso ficcional, e passo a compreender melhor o seu uso social, certo? Por meio da literatura, compreender melhor, ler melhor o mundo, a sociedade e a vida. Inclusive, entrar em contato com gêneros textuais no plano ficcional. E compreender melhor, inclusive, o uso desses gêneros no uso social, certo? O uso desses gêneros na sociedade. Por outro lado, a partir dos gêneros do discurso em seus usos sociais, certo? Das esferas da atividade humana, dos campos da atividade humana em que esses gêneros são usados, em que é lançado mão deles, né? Ao mesmo tempo do cotidiano, da vida, né? Quando eu parto desses gêneros nos usos sociais, ou ao mesmo tempo no cotidiano, na vida, é possível interpretar, criticar e ler melhor a literatura, certo? Porque eu vou encontrar esse gênero eventualmente em um texto literário. Eu falo, opa, eu sei do que se trata, certo? Né? Então, conhecimento de mundo vinculado a esse conhecimento literário nos dois sentidos, certo? Num vai e vem. Bom, vamos a algumas propostas práticas, eu vou chamar assim, propostas práticas, né, de livros que dialogam com outros gêneros textuais, né? Esse em específico, ele é inclusive apresentado em um artigo que vai ser indicado ao longo da disciplina, um artigo publicado em uma revista especializada, e vai ser sugerido para uma leitura, para se conhecer melhor, uma proposta, mas essas propostas é importante que se tenha em mente, eu já falei disso, vou falar de novo, né? É importante que a gente se lembre que essas propostas não são receitas, são propostas que, é claro, estamos aqui em uma atividade complementar. Eu, como contador de história, escritor de literatura infantil, trago, também como professor, né, trago como propostas que merecem serem ampliadas, tá?
No caso, eu trago alguns livros que dialogam com outros gêneros textuais. E o professor, ele é um leitor. O professor vai buscar outros livros, vai encontrar livros na sua escola, na biblioteca pública municipal, nas bibliotecas escolares, né? Também, alguns livros, né, talvez tenham contato com determinados livros ou determinados textos. Hoje, na própria internet, né? Livros que são enviados pelo governo para a escola, né? Mas eu parto de alguns exemplos aqui, alguns livros que dialogam com gêneros textuais. O primeiro desses livros é o livro de autoria de Amir Piedade, Confusão no Galinheiro, o caso dos ovos de ouro, certo? Um livro da editora Cortez, né? Vou mostrar aqui, o livro da editora Cortez, ilustrado por Elma, certo? Então, vou mostrar algumas ilustrações desse livro, nós podemos ver aqui, né? Enfim, está aqui. Vou passar um pouco mais adiante, nós temos algumas coisas aqui que acontecem, certo? Que o livro ele vai se estender, né? Não vou contar a história toda do livro, mas nós temos aqui a ilustração que pode ser apreciada. Opa! A Pá está lendo um jornal, né? Olha, um cartaz. E ao mesmo tempo nós temos do outro lado aqui, ó, uma notícia veiculada em um jornal, né? Nós temos alguns outros gêneros textuais aqui, temos alguns diálogos, né? Temos ao mesmo tempo discussões, né? Então, vamos entender melhor como este livro se constitui e, ao mesmo tempo, o que nós podemos encontrar nele, né? Não vou fazer a leitura do livro, vocês encontram esse livro facilmente também. Mas nós vamos entender, bom, ler aqui uma sinopse do livro, né? A Pata, ao descobrir que a galinha bota ovos de ouro, acusa o escritor de participar de uma trama política para eleger a galinha prefeita, fazendo uma denúncia no jornal. Corrupção, propina, inveja e maldizer fazem parte do caso que vai parar na justiça. Um livro, vamos dizer assim, atualíssimo, né? Atualíssimo. Bom, Confusão no Galinheiro, o caso dos ovos de ouro. Bom, primeiro o livro ele dialoga, inclusive por meio das ilustrações, eu mostrei aqui as ilustrações de Elma, com os seguintes gêneros do discurso: conversação, discussão, matéria jornalística, relatório de inquérito e despacho judicial. Vejam bem, no âmbito do campo de atividade humana, da esfera da atividade humana interpessoal, conversação e discussão. No âmbito do campo de atividade humana jornalística, matéria jornalística. No campo do campo da atividade humana jurídica, relatório de inquérito e despacho judicial. Bom, em primeiro lugar, proposta aqui, no caso, uma roda de conversa com levantamento de conhecimentos prévios dos alunos sobre esses gêneros, né? Em alguns casos, o aluno tem pouco contato com a matéria jornalística, embora saiba do que se trata uma conversação, uma discussão, né? Mas talvez tenha pouco contato com o relatório de inquérito ou com o despacho judicial. Então, as informações complementares sobre os gêneros presentes pode favorecer um maior conhecimento, uma melhor leitura a respeito deste livro. Existem duas opções: eu posso ler o livro primeiro, depois falar desses gêneros em seu uso social, ou primeiro apresentar esses gêneros do seu uso social e depois ler o livro. Bom, no livro, a representação de conversações e de uma discussão entre a Pata e o escritor, né? Ela se dá, no caso, né? Essa representação, por meio de falas dos personagens, faz-se presente de modo dominante em toda a primeira metade do livro, né? Parece que exatamente até a primeira metade, até o meio do livro, é feito de conversações e uma discussão, no caso, certo? Logo em seguida, na segunda metade do livro, a fala do narrador e de outros personagens, como, por exemplo, o redator-chefe do jornal, o delegado e a juíza, né, vai se dar por meio dos gêneros do discurso: matéria jornalística, relatório de inquérito e despacho judicial. Então, nós temos aí um prato cheio, vamos dizer assim, né,
gêneros da modalidade oral, né, na primeira metade, e em seguida na modalidade escrita, né? Então é um livro que, inclusive o artigo sobre esse livro, não foi à toa, né, que nós nos debruçamos sobre ele, né? Ele também está presente no livro, esse livro que eu apresentei, Alfabetizar Letrando, né, da Cortez, essa análise, essa proposta também, né? Então, a conversação e a discussão, por exemplo, nós encontramos no livro o discurso indireto e o discurso indireto, né? Nós podemos, por exemplo, nós encontramos, por exemplo, trechos em que esse discurso direto, né, ele vai se dar quando, por exemplo, muito nervosa, a pata gritava para o pato: quem ela pensa que é? A rainha do terreiro? Aposto que pagou um dinheirão para esse tal escritor. Que desaforo! Você não fala nada? Ela quer humilhar-me, pois ela que espere para ver o que vai acontecer. O pato, aturdido com a explosão de sua meiga e doce pata, perguntou o que tinha acontecido. Aí já é o discurso indireto, porque não aparece o que o pato perguntou. Na pata, o discurso direto, né? Com 2 pontos, travessão. Em seguida, nós temos o discurso indireto. O pato, certo? Aturdido com a explosão da meiga e doce pata, sua meiga e doce pata, perguntou o que tinha acontecido. Aí vem de novo a pata, no discurso direto. Bem se vê que você é pato mesmo, disse irada pata, certo? Então nós temos o discurso direto e indireto. Temos também, no caso aqui é uma conversação, mas nós vamos ter depois uma discussão entre o pato e o escritor. E a diferença, na conversação, nós temos uma relativa equidade entre os interlocutores. A discussão existe a tentativa de preponderância da opinião de um sobre o outro, certo? Não existe um respeito, ou pelo menos uma tentativa de respeito à fala do outro, né? Existe a tentativa de imposição de sua ideia sobre a ideia do outro, né? Do interlocutor. Chegamos à matéria jornalística e, nesse ponto, antes de apresentar o gênero matéria, o professor poderá perguntar aos alunos as semelhanças entre as páginas em questão e a primeira página de um jornal impresso. Se vocês observarem aí, vocês vão ver. Tá aqui, ó, extra, certo? O nome do jornal, o Murmúrio, ano 17, né? Número tal. Aí, no lugar de data, nós temos uma diferença bem interessante, que aí nós, claro, nós estamos no âmbito de um texto ficcional, mas nós temos, ao invés de colocar data, tempo, 2 pontos, nublado com trovões, né? Bem interessante, porque traz uma metáfora toda, né, o tempo conturbado, né, de toda essa discussão, de toda essa trama, mas ao mesmo tempo está falando do tempo, do momento em que foi, de quando foi escrito o jornal. Isso pode ser uma comparação interessante, né? Já que é ficcional, né? Ao mesmo tempo, temos aí a denúncia, né? Nós temos a chamada aí, temos o título, né? Comparar a um jornal impresso, né? Mais adiante, o livro apresenta um relatório de inquérito emitido pelo delegado, nos moldes de um relatório de inquérito, né? Como gênero do discurso, o relatório de inquérito corresponde a um texto elaborado depois de encerrado o inquérito por uma autoridade policial. Pode ser comparado a algum tipo de inquérito que vocês considerem interessante para ser trazido para a turma em questão, para a faixa etária em questão, né? A um determinado inquérito real, se acharem que é conveniente para a sala de aula, para que se observe o uso, né, social desse gênero textual, certo? E, por fim, a análise com a turma de um despacho judicial lido e publicado pela juíza. Nesse ponto, além de atentar para a linguagem jurídica característica, pode-se observar o grifo em caixa alta das determinações judiciais. Nós temos aqui no livro, por exemplo, na determinação judicial, né, enquanto o inquérito que nós falamos, ele aparece com com a numeração, né, de tudo que foi encontrado a partir desse inquérito. No despacho judicial nós vamos ter: absolvo em caixa alta todos envolvidos, determino o confisco dos ovos, sentencio, por fim, publique-se e cumpra-se, certo? Por fim, ao fim no caso do despacho. Esse despacho, especificamente, né, em um estudo mais apurado dos gêneros do discurso, ele é chamado de despacho judicial no livro, né?
Mas ele se caracteriza ainda como uma sentença, por apresentar-se como uma decisão de um júri, né, ou de uma autoridade, no caso da juíza da história. Então, ele pode ser um despacho, sim, mas ele se caracteriza já como a sentença final, certo? Os gêneros serão, por fim, essa é a nossa sugestão, é claro, o professor pode ir muito além. Os gêneros serão comparados a textos de tais gêneros e seu uso social. Em seguida, os textos presentes nos livros serão registrados pelos alunos em formato mais próximo possível do gênero e seu uso social. Quando possível, digitados, formatados, imprimidos. É uma proposta que nós tivemos, por exemplo, para que os alunos retirem do livro um jornal e façam um jornal semelhante ao do livro e possam folhear esse jornal chamado Murmúrio, né? Claro, é a ficção sendo trazida. Podem, por exemplo, digitar a partir de um modelo, de um relatório de inquérito que possa ser trabalhado em sala de aula, digitar esse relatório de inquérito e, ao mesmo tempo, a sentença, certo? Que pode ser publicada eventualmente, né? Pode ser impressa, aliás, para que os alunos tenham esse em formato mais próximo do seu uso social. E aí vem a nossa proposta final, que a turma faça uma leitura dramatizada. E pode até aprimorar essa leitura dramatizada para uma possível apresentação teatral. É claro, uma adaptação de um texto literário em prosa, narrativa, para dramaturgia, para teatro, né? E aí nós já podemos trabalhar, inclusive, os gêneros literários, certo? Adaptar para uma apresentação teatral, com as falas, né? Enfim, essa é uma sugestão de trabalho a partir desse livro, que pode ser reinventada, pode ser reelaborada para outros tantos livros que dialogam com gêneros textuais, gêneros do discurso. Temos aqui algumas outras propostas que eu vou apresentar de uma maneira mais breve, né? Um deles é o livro que eu tenho uma admiração por esse livro aqui, a Mulher que Falava Para-Choqueis, certo? Né? Gosto muito, acho que foi muito bem sucedido. O autor, Fábio Sgroy, ilustrou de uma maneira magnífica, né? E Marcelo Duarte foi muito bem sucedido e, ao mesmo tempo, encontrando o Fábio Sgroy, que fez essa ilustração tão bacana, né? A ponto desse gênero do discurso, esse gênero textual, frase de para-choque de caminhão, vou chamar assim, né? Ser tão bem representado neste livro, certo? Dirce passava o dia em uma cabine de pedágio anotando frases de para-choque dos caminhões, até o ponto de passar a se comunicar apenas por meio dessas frases e tornar-se famosa por esse talento. Mas um dia ocorreria um episódio que mudaria a sua vida. Então, aqui está a Dirce, certo? Na cabine de pedágio, e ela começa a registrar essas frases de para-choque de caminhão, tá? E tem algumas passagens bem interessantes, como, por exemplo, nessa ocasião em que ela, encontrando-se com o seu amado, né, ele diz: decidi, quero me casar com você, disse, aceita? O amor é como a guerra, depois de declarado, não há mais paz. Era o jeito de Dirce dizer que sim. E as falas de Dirce, interessante, aparecem com um formato aqui, um formato imagético, de uma chamada lameira, né? Que são chamadas essas lameiras, que contêm a lama do caminhão, ao mesmo tempo são usadas como suporte para serem escritas as frases de para-choque de caminhão, certo? Então as falas dela, elas vão vir assim, é bem interessante, certo? Que ela vai ter as falas dela como aqui, né? Que ela vai dizer num determinado momento: motorista é igual a bezerro, só dorme apertado, certo? Quando perguntam, você nunca pensou em ter um caminhão, né? E depois ela vai dizer: rico tem veia poética, pobre tem varizes. Ela vai trazer uma série de falas, né? Quando o marido, né, diz para ela, né, que eles vão conseguir comprar uma casa graças ao talento dela, ela vai dizer: rico tem veia poética, pobre tem varizes. Sempre um para-choque de caminhão, o balão da fala de Dirce. Então, vai se passando, né?
dessa forma a história, muito bem ilustrada, como eu disse, né? Acho que bem interessante, inclusive para a EJA, né? Até pela vivência dos alunos, né? Pela vivência desses alunos da EJA, né? E ao mesmo tempo pelo humor inerente a essa obra, né? É muito engraçada, é divertida, né? E esse livro eu considero interessante porque ele traz a possibilidade de um estudo de frases de para-choque de caminhão, e aí nós podemos, é claro, observando em seu uso social essas frases de para-choque de caminhão, lembrando também, né, do que foi falado anteriormente na parte teórica dessa nossa fala, de que o aspecto discursivo precisa ser trazido. Então, alguns elementos, inclusive ideológicos, de preconceito presentes nas frases de caminhão, que precisam ser questionadas, um tanto de sexismo, né? E várias outras questões também podem ser trazidas à tona, né? Ao mesmo tempo, a elaboração, né, de frases de caminhão, né? Uma série de outras propostas, né? Eu digo para a EJA porque foi uma proposta nossa bem interessante, né, de realização, em que os alunos tinham essa experiência. Eu conheço um amigo meu, era caminhoneiro, ele escreveu isso, tal. Aí vem uma discussão, um debate bem bacana, né? Algumas coisas bem interessantes, né? Ao mesmo tempo, essa experiência de mundo muito maior, né? Até por essas frases estarem hoje em menor evidência do que há um tempo atrás, talvez sejam menos usadas do que eram um tempo atrás. Então, para a EJA é bem interessante, eu considero muito interessante trabalhar com esse livro, né? Bom, um outro livro dialoga com gêneros do discurso, no caso com um gênero específico, textual, Meu Querido Diário. Meu Querido Diário é um livro meu em coautoria com minha mãe, Ieda de Oliveira Moraes, né? Ilustrações de Geazi Rego, editora Nova Alexandria. Yaya, uma menina muito viva, relembra em seu diário passagens marcantes de sua infância. Um livro terno e encantador, ilustrados com bordados da própria Yaya, né? Bom, os bordados são de minha mãe, né? A história dela, o que eu fiz foi adaptar ajudá-la a adaptar para um diário, essa linguagem mais infantil, né? Mas os bordados são dela, e a ilustração que transforma isso em um diário com fitas, né? Com botões, com esses bordados costurados no diário, né? A ilustração de Geazi Rego, né? Grande, queridíssimo amigo, que fez esse trabalho tão bacana, um manuscrito, e o diário começa assim. Querido diário, 1944 foi um ano especial para mim. Muita coisa aconteceu. Me lembro bem um dia quando cheguei correndo na nossa casinha. Minha mãe passava barro branco no fogão de lenha. Aí pedi para ela, mamãe, me balança. Ela parou, olhou para mim, depois me pegou no colo e me balançou cantando assim. Bambalalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. Bambalalão, senhor capitão, espada. Enfim, ela conta, né, várias coisas felizes e tristes que acontecem na nossa vida, na vida das crianças, né, acontecidas nesse ano de 1944. Minha mãe tinha 8 anos, né, quando ela entrou para a escola. Na época entrava-se com essa idade, né. Ela vai contar da escola dela, né, ela chegando uniformizada, falando um versinho lá na frente, no primeiro dia, algumas pessoas aplaudindo, outras rindo. O bolo que a minha bisavó, no caso a avó dela, preparava, ela levava para a escola, a professora, né? Ela chegou e já sabia ler, né? Entrava nessa idade, mas meu avô já tinha ensinado a ler. O dia que ela perdeu um pedacinho do tamanco, né? Meu avô obrigou a procurar esse pedacinho pelo pátio inteiro. Ela falou, por que eu fui dar tanta importância a um pedacinho de tamanco novo, né? Era um tamanco novo, na verdade. E assim, várias coisas são lembradas, né? Um passeio com o pai, né? No caso, meu avô. E quando ela pediu para que ele comprasse uma bonequinha de louça, e enfim, no dia do aniversário dela, é feriado. Coincidentemente, eu estou fazendo essa gravação 2 dias antes do aniversário de minha mãe, né? Feriado do dia do funcionário público, né? Que é 2 dias ela faz aniversário. E dia 28 de outubro, e era feriado, não tinha aula. Era o primeiro ano que ela estudava, ela e a irmã. Ela esperou um ano para entrar porque a irmã já saberia ler e entrar junto. Na época era assim. Era mais fácil colocar as duas ao mesmo tempo na escola, enfim, né?
Então, naquele dia, meu avô não estava acostumado com aquele feriado, ele não acredita, ela chega em casa, chegou tão espevitada para receber aquele presente que se machucou, caiu, tropeçou, o joelho, né, ensanguentado, né, machucado, e ela começou a gaguejar, não conseguia explicar porque não tem aula, é feriado, não sei de que, ele não acreditou e exigiu que ela voltasse à escola junto com ele, e ele, puxa, né, ela pensando, logo hoje que é meu aniversário, ele não acredita em mim. E ela fala, né, da lembrança daquela boneca, ao mesmo tempo ficou a ferida da desconfiança. E ela dorme triste, mas no outro dia lembra do concurso de leitura, e ela, por fim, depois de ler uma história e cantar essa história no final do concurso, ela ganha aquele concurso de leitura, todas as amigas vêm abraçar, né? Era uma escola, inclusive, dá para se comparar bastante à realidade da escola. Era uma escola, eram só meninas na escola, né, que ela estudava, né? E por fim, quando acaba, ela diz... então, meu querido diário, nesse dia, afinal, eu fui feliz, me senti como a verdadeira dona do meu pequenino mundo. E à noite, antes de dormir, pensei, a felicidade é uma coisa tão simples que mora dentro da gente e aparece de repente sem a gente procurar. 28 de outubro de 2009, e aí vem a surpresa para o leitor. O livro é escrito e publicado, no caso, 65 anos depois, de 1944. E ela, por fim, termina, né? Yaya, assina, né? Caramba, 65 anos se passaram e parece que foi ontem, certo? Então, esse diário, né? Ele evoca a produção de diários por parte das crianças, né? Em várias escolas isso é feito. Podem ser bordados, colagens, vários outros trabalhos, né? Essas coisinhas que se colocam num diário, por exemplo, como... a lembrança de um dia, de algum acontecimento, né? Que no caso o Geazi Rigo consegue trabalhar de uma maneira magnífica aqui nesse diário da Yaya, né? Da minha mãe. Então, o trabalho com diários, mas aí eu chamo a atenção para uma coisa importante. Pode-se propor que o diário seja elaborado com o aluno sabendo de antemão que o professor vai ler, mas pode-se propor também que o diário seja feito como tradicionalmente era feito, para que o aluno tenha aquilo como uma coisa só dele, né? Ele pode ter, o diário pode ser uma coisa que ele decide, se alguém vai ler ou não, enfim, pode ser, né? Mas o professor vai ter consciência de que talvez ele não tenha acesso, né? Então, né, para respeitar esse direito. É uma escolha que o professor vai fazer, né? No livro, aliás, no filme Entre os Muros da Escola, um filme magnífico, né, francês, é visto também um trabalho que é feito a partir de um outro livro, que é o Diário de Anne Frank. Na verdade, foi um diário que virou livro. Aqui, o diário foi elaborado para virar livro. Lá já era um diário que se transformou em livro, certo? Né? Aqui o diário foi elaborado para que fosse um livro, né? Então, como outros diários presentes na literatura, né, infantil, não só infantil, mas como em Désiré, né, sobre o Napoleão, né, aquele livro. Então, o professor, no filme, ele propõe a elaboração de um diário. Um dos alunos, Soleimani, ele não quer elaborar, não quer fazer aquele diário. O professor respeita aquele direito que ele tem de não fazer o diário. Mas, em determinado momento, o Soleimani traz algumas fotos da família dele. E aí o professor sugere que ele crie legendas para aquelas fotos e exponha, certo? E é uma forma de diário. No caso, nos diários virtuais, nós tivemos o blog, que dialogava com o diário escrito. Físico, quero dizer, desculpem. O blog como diário virtual, que dialoga com o diário escrito. Nós temos também o Fotolog, que é um diário de fotos com legendas, que dialoga com, por exemplo, um diário como esse do Soleimani, no filme, né? Ficcional, no caso. Então, existem outras possibilidades, como no caso a criação de legendas a partir de imagens. São várias as possibilidades, né? No caso, a elaboração de diário é uma proposta a partir desse livro. E, por fim, o último livro, que eu também gosto muito, não estou com ele em mãos, né? Mas já trabalhei em vários momentos em sala de aula. Carta Errante, Avó Atrapalhada e Menina Aniversariante, da queridíssima amiga e escritora Mirna Pinsky. Ionit Zilberman vai ilustrar, né? Nos Correios, o carteiro Pedro Boné, preocupado em fazer com que todas as cartas chegassem a seus destinatários, depara-se com um grande desafio: entregar a uma neta a carta de sua avó, apesar de uma parte do endereço do destinatário estar escrito em hebraico.
certo? Bom, e aí vem o desafio. Ao mesmo tempo, ele tem um tempo para desenvolver aquilo, porque é uma caneta, vamos dizer assim, mágica, uma caneta que apaga com o tempo. Então, ele tem um tempo para resolver, para elucidar a questão e encontrar, né, o destinatário, que está escrito em hebraico. É uma carta enviada de Israel para a neta, né, aniversariante, aqui do Brasil, e aí vem o desafio do Pedro Boné. Então é bem bacana esse livro, muito interessante. E qual é a proposta? A partir da leitura do livro, nós fizemos essa visita à escola para que os alunos elaborassem, de fato, cartas, conhecessem como era se comunicar numa época que não havia internet, e escolhessem alguém da família, né, ou algum conhecido, para, de fato, elaborar uma carta e mandar para essa pessoa, alguém que morasse, mesmo que fosse na mesma cidade, talvez até na mesma casa, mas que não soubesse que ia receber uma carta, né? E aí, conhecendo como funciona uma carta, envelopamento, ao mesmo tempo como se coloca o remetente, o que é o CEP, né? O destinatário também, como funciona o sistema de franquia, de selagem, de envio, né, o que é o carimbo, né, uma visita a uma agência de correios, que em alguns casos pode até se abrir para uma visita interna, para se conhecer melhor, né? Eu, como tenho um certo fascínio por isso, sempre colecionei selos, minha mãe trabalhou nos correios, meu tio era telegrafista, tinha uma tia também que era telegrafista nos correios, então eu convivi muito nesse ambiente e me fascina muito esse ambiente de correspondência, ao mesmo tempo de interação humana, por meio da carta física, né? Embora ela já não faça mais parte da minha vida. Eu tenho um grande amigo que escreve cartas ainda, mas até ele, eu acho que deixou de escrever, o grande contador de histórias Glauter Barros, que eu faço aqui né, inclusive uma referência a ele, ao queridíssimo Glauter, também chamado Glauter Picolé, né? Então aqui nós temos vou dizer assim, fizemos um passeio por pela presença, né, por esse possível trabalho com gêneros textuais presentes na literatura, certo? E considero que, a partir dessas possibilidades que foram apresentadas, nós tenhamos, né, claro, como professores em sala de aula, né, como autoridades de sala de aula, né, da escola, nas escolas em que vocês vão trabalhar ou já trabalham, vocês possam, por meio do conhecimento de outros gêneros textuais, né, e ao mesmo tempo de outros títulos que dialoguem com esses outros gêneros textuais, né, possam promover, de fato, trabalhos que ampliem, né, que, nos dizeres de Enguedoricó e Fanny Elias, né, que desenvolvam essa competência metagenérica ou simplesmente que promovam um trabalho maior com os gêneros textuais ou gêneros do discurso em sala de aula e, no nosso caso, como estamos falando aqui de literatura infantil, por meio da literatura infantil, certo? Trouxe nesse primeiro momento este tema específico dentro da literatura infantil até para ampliarmos a nossa proposta de leitura em sala de aula, certo? No nosso próximo encontro vamos falar da tradição oral, vamos falar, é claro, dos contos, vamos falar também de uma série de outros gêneros, as quadrinhas, vamos falar das cantigas, vamos falar das parlendas e trava-línguas, e, é claro, dos contos, das lendas e dos mitos, e dar também aquela pincelada importante sobre a relevância de se contar histórias, né? De se ler histórias, como estamos trazendo aqui. Essas histórias também podem ser contadas e preparadas para se contar, né? Nosso trabalho não é exatamente sobre contação de histórias, mas, é claro, se estamos falando de literatura infantil em sala de aula, estamos falando também do contador de histórias, do professor enquanto contador de histórias, como contador de histórias, né? Do professor como leitor em voz alta, certo? Né? E do aluno como leitor também, né, nas diversas possibilidades de leitura. Também vamos falar da tradição oral, é claro, desse contador de histórias tradicional, desse brincante tradicional, no nosso próximo encontro. É isso, gente. Espero que tenhamos gostado, né, nessa nossa atividade complementar, né? Vamos seguir adiante, teremos ainda algumas propostas, né? Vou indicar textos, sim. E no próximo encontro estaremos juntos novamente. Muito obrigado pela atenção e por essa 1 hora, né, de diálogo. Obrigado.